Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Leandro Barreto e na live de hoje é um assunto super novo que a gente está trazendo aqui, chamado Eurocast. O primeiro episódio vai ser com a Juliana, uma grande amiga minha, que hoje ela mora no México. Olha só que legal, ela saiu do Brasil e hoje ela mora no México. Ju, conta um pouco pra gente aí, se apresenta e conta um pouco pra gente como tá sendo essa experiência, assim. Oi, Lê, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui e participar do primeiro programa que você já está fazendo. Eu estou aqui no México já tem 11 anos. Bom, em 20 dias eu completo 11 anos aqui, já é muito tempo. Eu já me sinto praticamente mexicana, porque quando eu vou para o Brasil eu acho as coisas estranhas, então já entra muito essa coisa de cultura, né? Nossa, Mas eu estou muito feliz aqui e está muito legal. que legal, Ju, que legal. E o que te fez sair do Brasil, assim, e por que você escolheu o México? Eu, na verdade, sempre quis sair do Brasil, mesmo se fosse só para estudar. Quando eu estava na faculdade, eu via muitos cursos para fazer, só que eu via sempre nos Estados Unidos, um lugar que falava inglês, Canadá e assim. E no final, eu comecei a fazer pós-graduação, porque eu pensei, bom, melhor eu faço pós antes de sair do Brasil, porque se um dia eu volto, eu já tenho um grau a mais aí de estudo. Então, quando eu entrei para fazer a pós-graduação, eu conheci um menino que a gente começou a trabalhar junto com fotografia também. Eu entrei no grupinho deles, ele me colocou no grupinho deles, e eles trabalhavam com fotografia. Eu sou fotógrafa, já trabalhava com isso no Brasil. Então, aqui eles vieram para o México, dois deles, e no final me convidaram para vir. Então, não foi que eu escolhi México, foi México me escolheu, né? O México que te escolheu. Foi. Que E legal. muito bacana, porque na primeira vez que eles me chamaram, eu, na verdade, não aceitei, porque foi assim: você vem e vem, vai ser na sorte. Eu falei, mas como? Não tem o Nossa, salário fixo, não tem nada fixo. Não tinha. E eu falei, melhor não, porque eu tinha acabado de subir de cargo onde eu trabalhava e tal, e tinha um mês, 2 meses aí. Eu falei, melhor eu pego mais experiência aqui, justamente, se um dia eu saio do Brasil, eu tenho experiência aqui se eu volto, né? Não fico de mãos para o alto. sim. E no final eu vi, eles me chamaram a segunda vez, aí eu falei, quer saber? Vamos, porque a terceira eu não sei se vai ter. Experiência vou ter em qualquer lugar, então vamos. E no final eles voltaram e eu que fiquei. Nossa, que interessante, olha só. Foi, Caramba. E é foi. engraçado isso, que quando às vezes a gente quando surge uma oportunidade, se a gente não agarra, assim, é muito difícil ter uma segunda chance, não é? E você Muito, teve uma segunda chance, é porque, tipo foi. assim, o universo realmente queria que você fosse se mudar, né? Isso eu imagino, porque é como, né, eu mencionei, como eu já estou aqui tanto tempo e no final eles voltaram, teve etapas também que eu cheguei a pensar, eu já não quero estar aqui, eu vou para o Brasil, peguei depressão, e quando eu Nossa, voltei para cá para pegar minhas coisas, porque eu quase saí daqui fugindo, né, como eu só quero ir com a minha família, porque eu nem sabia que era depressão, eu só me sentia muito caramba, triste, foi muito estranho tudo, porque eu chorava do nada, a sensação, né, de muitos sentimentos estranhos que eu nunca tinha sentido antes. Eu sempre fui uma pessoa super feliz, a vida é maravilhosa sempre, a gente que complica. Eu sempre pensei dessa maneira, né? Que tudo é fácil, assim dizendo, né? E sim, nessa etapa eu não sabia o que estava acontecendo, então eu falei, eu vou para o Brasil, fiquei 2 meses e meio, só que eu falei, eu preciso voltar para o México para pegar minhas coisas, para voltar, porque até a sim, câmera eu tinha deixado aqui. Eu não queria nem tocar em câmera, tava assim, caramba. foi muito estranho mesmo. Nossa, e você vê como é interessante isso, né? De quando a gente se muda, se a gente não tem uma rede de apoio ou amigos assim para apoiar a gente nessa mudança, a gente fica com a cabeça enraizada na família, nos amigos que a gente acabou deixando para trás, e muitas vezes a gente não percebe que a gente está entrando em depressão,
Olha só que interessante, Ju. Eu vou tentar mencionar rápido. Uhum. Um dos meninos, quando eu cheguei aqui, o menino que realmente fez tudo para eu chegar aqui, que fez o convite para mim, ele foi embora em 4 ou 5 meses depois. Ele voltou para o Brasil. Aí eu Nossa. fiquei com outro menino, a namorada dele veio. Esse menino que estava aqui, ele começou a ter síndrome do pânico. É assim que fala, Putz. né? Sim, Síndrome do sim. pânico. E aí foi quando eu comecei a ter umas sensações estranhas, porque quando eu cheguei a encontrar com ele, a situação dele no escuro, que ele não queria nem luz, ele tremia todo o corpo, e foram muitas mudanças no trabalho que eu já não estava gostando. Eu cheguei e comecei a ganhar, graças a Deus, comecei a ganhar muito bem, ainda mais quando a gente compara muito, né, o real com o pesos. Brasileiro aqui era rico na época, então me sentia uau, né? Que podia comer no McDonald's todos os dias. Essa era a minha referência, na verdade. No Brasil, eu só podia ir uma vez por mês. Então, Putz. essa comparação que eu tinha, né? Aí, quando começou, esse menino que começou a sentir isso, e eu fiquei como responsável de todo o estúdio, de tudo que a gente fazia, porque a gente ele era o responsável, ele era o gerente do estúdio, aí como ele já não ia, me colocaram como gerente, e no final eu não estava ganhando nem a metade do que eu ganhava. E eu sou gerente, eu não ganho nem a metade, e não gosto nem do que eu faço, porque eu deixei de fotografar. E a cultura, na verdade, foi muito complicada, não me ajudou muito em relação ao trabalho, né? Porque, enfim, com horário, eles chegam sempre atrasados. Se a gente pensa que brasileiro sempre inventa Desculpa. desculpa, nossa, mexicano você não tem ideia como Nossa. ganha da gente. E sempre chega, não é 15 minutos, 20 minutos, é 1 hora atrasado. O trabalho, de repente, tem gente que não aparece mais no trabalho e não vai trabalhar. Nossa, que Simplesmente bizarro. se despediu sozinho, só que não avisa ninguém. Então foram muitas coisas assim que passaram, como, eu só quero trabalhar, eu tava ganhando super bem, eu me divertia, aprendia muito, porque igual eu cheguei aqui, eu não sabia nada de espanhol. Todo brasileiro pensa que sabe falar espanhol, chega aqui é outra coisa. E realmente foi assim, né? E para Com espanhol, com trabalhar, portunhol, né? Desculpa te cortar. não, é assim Desculpa. mesmo. É exatamente assim, porque a gente pensa, a gente se vira. Só que quando tá no país é muito diferente, porque as pessoas falam com você super rápido. Você fala, ai, espera aí, eu ainda não processei, porque aqui entra em espanhol, processe e faça a tradução para conseguir falar em espanhol, né? A tradução em português. Ele me falou tal em português. Como eu falo em espanhol? Ah, então agora sai. Nossa. Eu não sei se aconteceu isso com você, mas comigo foi assim, porque a base de espanhol que eu tinha era muito pouca, era pouquíssima. E chegar aqui, óbvio, é surpresa, é como a gente fala, a gente corta a palavra, que eles também cortam, eles falam gírias e todo o tempo, então tudo, né, se acumulou. E nesse tempo que eu comecei, né, que eu falei que eu comecei a me sentir mal, foi por muitas coisas assim. Então eu falei, quer saber, eu vou para o Brasil e vou ver o que está acontecendo comigo, se eu preciso estar perto da minha família. E lá eu percebi que era depressão. Minha mãe comentou, falou, Ju, será que você não está assim? Porque eu acordava chorando. Por que eu Caramba. acordava chorando se eu estava feliz? Foi muito estranho tudo isso. Aí eu voltei para pegar minhas coisas, eu fiquei na casa de um brasileiro, um amigo, e ele falou, Ju, por que você vai voltar? Brasil não volta. Só que eu não via Brasil assim, né? Brasil, eu vou estar perto de todo mundo, vou fazer o que eu quero. Família, Enfim, amigos. total. Então eu quero voltar para o Brasil. Ele, não, você não vai voltar. Eu vou te mostrar o melhor do México. Aí ele começou a me levar para Olha. viajar. Eu tinha dinheiro guardado, então foi muito bom, né? Porque quando eu voltei, ainda eu deixei o dinheiro todo guardado e deixei aqui. Olha que sem Nossa. noção, né? Eu nem levei o Brasil. Aí ele falou: não, você tem esse dinheiro aí, vamos pegar e vamos viajar e tal. Então, assim, eu fui melhorando. E eu quer saber? Eu vou entrar em um curso, vou ver se assim eu consigo melhorar. E passou, sei lá, eu acho que passou uns 2 anos disso que eu comecei a me estabilizar e me
que me sentia melhor e que eu comecei a andar de novo. Caramba, Assim, Ju. E é interessante isso que você comentou a respeito dessa depressão ou dessa forma de, assim, muita carga, né, emocional quando a gente se muda, uhum, e parece que não, mas é uma coisa que tem que ser muito levada em consideração para as pessoas que é, querem se mudar, porque, assim, quando você se muda, você está sozinho no lugar, né, praticamente. Você não tem rede de apoio, né, conforme a gente comentou, você não tem amigos. E aí eu acho que existe aquele que é o turning point que a gente tinha que você comentou a respeito de putz, vou voltar, não vou, que é assim, é a decisão. é, Vou voltar? Puxa, quais são os prós e os contras de morar aqui? Putz, contra família e tal, mas e os prós? Pô, qualidade de vida, vai ganhar relativamente muito bem, você vai poder até dar uma qualidade de vida melhor para seus pais, né? No caso, se eles, é, se um dia quiserem vir te visitar ou você quiser enviar dinheiro, por que não? Mas essa facilidade de prover isso, essa qualidade de vida, não só para a família que ficou no Brasil, né, como para a sua família que você está construindo aqui, no isso. caso aí, é que é importante, né? E é a decisão, porque não é só você, não é o que você quer como pessoa individual, e sim como você provedora de uma nova família. O que você quer para sua família, né? O que é bom para sua família? E é a decisão que tem que ser tomada. Muitas pessoas voltam, né? Muitas pessoas voltam e o que é engraçado é que falam até mal do país. A Ah, gente vê muita coisa, muita gente falando, né, é, fui para Portugal, voltei porque aquele país é uma porcaria, mas pô, justo acaba de acontecer isso com um brasileiro que veio. Ele ficou só um ano e todo o tempo ele falava mal. E eu entendo, porque, né, eu não vou falar que eu fiz isso, mas eu cheguei a comparar muito. Falar, nossa, isso no Brasil não é, porque eu colocava o Brasil melhor, né? Mas óbvio que esses os pontos negativos, né? claro. E, e até que uma pessoa falou, Juliana, por que então se o Brasil é melhor, por que você não volta? Falei, ai, que Eita, chato escutar isso, mas é verdade, porque a você gente vê. acaba comparando tantas coisas que não valora o que tem no momento. Mas eu também entendo hoje que era a etapa que eu não estava legal comigo mesma, então nada estava legal. Não é aqui no Brasil seria igual. Então, como tinha essa comparação, se eu estivesse no Brasil, eu ia falar, ai, mas aqui no México eu podia comer McDonald's todos os dias. Era eu, né? Tanto que, comentando sobre isso, a dificuldade, eu já tive etapa aqui, por orgulho, de passar fome, de Nossa. comer realmente pão e água para não ter que pedir para os meus pais dinheiro. Porque desde quando eu comecei, até no Brasil, comecei a trabalhar, óbvio, eu morava com os meus pais, eles pagavam tudo, mas daí eu já comecei, era roupa, eu comprava com meu dinheirinho, tudo eu comecei a Claro. comprar com meu dinheiro. Quando eu cheguei aqui, eu pensei, meu, foi uma opção minha vir para cá. Eu jamais vou pedir dinheiro para eles, que até me dá vergonha pedir. Até que depois, acho que de 4 anos, que foi quando eu estava passando por isso, eu conheci um menino que a gente namorou por 3 anos. E ele me falou, Juliana, para de ser orgulhosa, porque ele me conheceu nessa situação de pão e água. E quando eu comia algo diferente, era porque ele me levava para jantar Nossa. ou para comer. Então foi assim, uma situação como, e muitas vezes eu não queria nem aceitar dele, sabe? Como, não, é que tá tudo bem. Juliana, não, ó como você tá, suas olheiras, enfim, né? Com ele, a família dele que me acolheu, e daí eu comecei a me sentir melhor. Eles começaram a me mostrar México do jeito mexicano, não de um jeito estrangeiro. Do Foi jeito aí que eu estrangeiro. e foi como eu comecei a gostar muito mais daqui, porque eu vi dos dois olhos, como turista e depois, agora, né, também, como residente. Como local, né, como residente. Olha só que Uhum. interessante. É, O pessoal tá colocando umas perguntinhas aqui, eu vou ler as perguntas no final, tá, pessoal? ah, Mas é só para deixar organizadinho, a gente responde as perguntas no final, e pode colocar nos comentários aqui que a gente vai ler as perguntas, tá? Ju, em relação à imigração, quais são as formas de imigração para o México
para os brasileiros, né? E como aplicar, que você foi como brasileira, né? Isso. É que já são 11 anos, né? Quando eu cheguei, podia entrar como turista, de repente encontro um trabalho e aqui mesmo faço todo o trâmite. A empresa manda os papéis para a imigração. Aqui chama imigração, no Brasil é migração, né? E a gente manda os papéis para lá, e em um mês eu já tinha o meu formatinho, o meu cartão, que é o de residente, era residente temporal. Temporário. Ah, Isso. temporal. É que aqui é temporal, né? Temporário, isso. Que dura 4. Bom, tinha que renovar cada ano. E a partir do segundo ano podia renovar até 4 anos. Depois de 4 anos, eu tenho já a residência permanente. E se eu quero também, eu posso virar uma cidadã mexicana. Eu não Olha sou, só. porque a ideia minha era, se eu caso com alguém aqui, aí sim eu faço os papéis. Se não, eu não sei o dia da manhã, se de repente eu vou para outro país, então evitar tudo isso, né? Entendi, entendi. Hoje, já antes também para turista, o Brasil e México fez um acordo que era só com passaporte. Agora, tem pouco tempo, nesse ano mesmo, em agosto, mudou. Os brasileiros que não têm visto gringo dos Estados Unidos, canadense, e se eu não me engano era outro, podem entrar só com passaporte e esse visto. Os que não têm visto americano ou canadense têm que tirar um visto no consulado mexicano aí no Brasil. Agora já não está tão fácil, tem que pagar uma taxa. Seria tirar um visto igual do Brasil, igual dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Isso, para poder entrar no país. Isso como turista. E se vamos colocar, se chega aqui como turista, encontra um trabalho, tem que voltar para o Brasil, a empresa vai mandar a solicitação para o consulado mexicano, o consulado mexicano da cidade onde você está, no Rio, que eles estão fazendo mais isso, você vai numa entrevista lá, e se eles aprovam, eles te dão um papel para entrar aqui. Entrando aqui, aí sim começa o processo do papelzinho, do cartão Da para residência. residência. Isso. Entendi. Agora, se eu já consegui um trabalho aqui e estou no Brasil, esse processo é igualzinho. Só que, como turista, já não pode fazer como eu fiz. Agora está mais difícil. Ah, com certeza, né, Ju? Tá mais 12 anos, né, 11 anos, 11. muda bastante coisa, muda bastante coisa. Demais, demais. Então, que bom que eu cheguei na etapa que era mais fácil Com tudo. certeza. E Ju, dentre esses desafios assim que você teve, quais foram os maiores, né? Você comentou a respeito da diferença, né? A respeito, primeiro, da diferença cultural, depois como uma pessoa estrangeira morando em outro país, né? Se sentir sozinho, a questão da depressão e tal. O que para você foi o maior desafio, assim, que foi realmente barra pesada para você superar? E por quê? Eu acho que tudo foram etapas, né? Primeiro foi uma coisa, aí depois chegou outra um pouco pior, e outra, e chegou a depressão, né? Contando em tudo, para mim foi a depressão, porque foi nessa indecisão que eu estava, vinha ou não vinha. Graças a Deus eu tive muita sorte que o dono da empresa, que eu sempre trabalhei aqui, por mais que eu estava no Brasil ou com depressão ou só viagem, ele, onde você está? Volta para o Brasil que eu quero você aqui trabalhando comigo, quando eu queria sair de lá, porque eu precisava de um tempo, alguma coisa. Então ele também, entre aspas, me puxou sem saber, porque ele nem sabia de tudo isso. Então foi o que ajudou. Mas foram muitas coisas no sentido, chega aqui o idioma, a gente pensa que sabe, não sabe. Aí logo a comida, eu era muito chata para comer no Brasil. Aqui a galera come na rua com a mão, sabe? E chupa os dedos, sabe? Nossa. Lambe, sai do metrô, não tinha Higiene. tanta. Agora talvez um pouco mais, mas eu acho que tá igual, né? Depois do Covid. Mas higiene zero. As pessoas, né? Porque a primeira vez que eu falei até para os meninos, eu quero, porque eles não deixavam nem sair sozinha. Falei, não, eu quero sair sozinha,
eu vou para o centro sozinha. Aí eu Ju, peguei Ju, eu não sei se, eu acho que tá cortando um pouquinho, não sei se é só para mim, mas tá cortando um pouquinho. Será que você consegue repetir um pouquinho, é que o que parte você mais acabou ou de menos. comentar? Eu acho que desde quando você começou a falar que eles chupam o dedo na hora de Ah, comer. ok, eles porque quando eu, por exemplo, saio do metrô, comem taquinhos e comem com a mão e no final não é assim, ou como com guardanapo. Eles dão uma lambida aí, tá limpo o dedo. Então começa desde aí, né? Coisas assim que era muito estranho. É, já até esqueci o que eu Jesus. estava falando. Nossa, mas nesse nível, assim, É, chega a ser até esquisito, né? O pessoal, assim, em tempos de pandemia, assim, o pessoal não tem higiene. Pior que, assim, para muito. gente brasileiro é um absurdo, né? Mas para outros países é até que normal, né? Tipo, mas para que eu vou tomar banho, né? Já tomei banho essa semana. É exatamente isso. Lê, a minha câmera parou aqui. Você está me vendo normal? Ah, não, tá um pouco travada também. Porque a minha parou total aqui, mas eu não sei se você me escuta. Eu tô te escutando, ó, pelos comentários aqui, não tá cortando. Ah, Não sei se é legal. só, não sei se é só o retorno pra gente Então a gente ou a pode imagem. continuar. Deixa, será que dá para, ó, pessoal, dá para ver a imagem ou tá congelado para vocês também? Porque para mim tá congelada. Deixa eu tentar tirar aqui e adicionar de novo. E agora tá tudo escuro. Você consegue me É, ouvir, Ju? eu consigo te escutar e eu te vejo também. Só que realmente ficou escuro aqui. Só que tá ligada. Gozado para mim bloqueou. Quer dizer, eu consigo, tô tentando te adicionar, mas tá congelada. Acho que eles O já não estão pessoal tá gostando. falando, o pessoal tá falando que tá congelada. É. Será que você consegue entrar de novo? Talvez? Como eu faço? Eu coloco para sair? Isso. Saio realmente ou só. Tenta, Deixa eu cortar a tenta câmera e reiniciar. tentar. Tentar. Tirei a câmera, Isso. vou colocar a câmera de novo, coloquei, ficou preto. Ficou preto. Deixa eu ver aqui e aqui. Tá preto ainda para mim. Tenta entrar no link de novo. Tá legal, eu vou sair então. Tá. Até já. Poxa, que situação. Coisas que acontecem ao vivo, né? Mas olha só que interessante, né? Essa vivência. E pessoal, a intenção aqui é conversar com as pessoas que moram fora, né, que moram em outros países, e trazer para cá para a gente ouvir a experiência deles, né, o que, que eles estão achando, qual que é o processo de imigração que eles sentiram, dificuldades e primeiro, né, se você está pensando em migrar, essa é pode ser uma ajuda, né. Segundo, se você está pensando em entender como é o processo, também a intenção é ajudar e mostrar para vocês. Então, vamos lá, a Ju está entrando de novo, só que agora está tudo branco. Você me Ju, escuta? eu te escuto, mas É. o A seu câmera. vídeo tá. É, e aqui na câmera eu tenho ligada a luz, que como que se estivesse gravando mesmo. Ixi, será que é o. Será que é o. Deixa eu ver. Comando é. É só para paga. Que engraçado. Poxa vida. Cortou. E realmente, deixa eu ver, editar. Eu tô vendo aqui se tem Opção também, né? alguma opção, porque. Poxa. Coisas que acontecem ao vivo. E me escutar, você está escutando? Sim, sim.
A gente te escuta. Quer continuar assim me escutando e sem câmera ou a gente tenta de novo? Eu saio de novo? Vamos continuar, daí qualquer coisa a gente faz uma segunda onda aí, uma segunda live com Maravilha. vídeo. Então vamos lá. Deixa eu ver. Ju, aí vamos lá então. Vamos. A próxima pergunta é em relação à maternidade, né? Você é mãe recente, né? 5 anos atrás. 2 anos. 2 anos atrás. 2 anos. Mas conta pra gente como que foi ter a Amélia aí no México. Eu não sei como seria no Brasil, né? Porque é minha primeira filha, mas foi. A gravidez foi tudo bem em relação assim, se tive enjoo, se tive essas coisas, não. Foi maravilhosa, não tive problema nenhum, nem vontade de nada, tudo muito normal. Trabalhei até realmente o último dia e a gente entrou em pandemia. 15 dias antes dela nascer, fechou a empresa onde eu trabalhei todos esses anos aqui. E 15 dias depois, óbvio, né? Ela nasceu, só que o parto realmente foi uma loucura. Eu tive parto natural, eu não gostei nada, mas não foi em si o parto, sinto. Penso que foi toda a dinâmica que fizeram, né? O médico não queria me dar a anestesia para não sentir dor. Eu esqueci o nome da anestesia, que essa aqui é forte, para não sentir as contrações. E eu senti todo momento. No total, eu tive 30 horas de como fala? Pré-parto. Pré-natal, Isso. Então, as contrações, desde 30 horas antes dela nascer, foi muito complicado isso, porque no momento do parto eu não tinha força e o médico ainda, o anestesista que estava ao lado, que eu nem sabia que era anestesista ele, e ele falou, eu vou te ajudar. E ele me empurrou assim, ele me segurou, me levantou pelas costas, para ficar um pouco mais sentada, só que a gente já está numa posição muito desconfortável. A barriga é enorme, então não tinha nem como. E ele começou fechou assim o punho, a mão, e começou a empurrar como se fosse para sair. Nossa. Óbvio. E ele falava, eu não sou gritona, e nem no parto, na verdade, eu não gritei, era como, óbvio que era resmungo, né, de dor, e ele falava, grita! Aí quando eu gritei, ele, não é assim que grita! Ele começou a gritar comigo dentro da sala. Eu falei, gente do céu! E foram muitas coisas assim, né? Então, finalmente ela nasceu, só que eu me senti muito invadida, porque ela nasceu, eles me colocaram ela em cima de mim. O pediatra veio e tirou parte assim da bata, para ela vir no meu peito, tentar mamar. Na mesma hora, o médico estava aí tirando a placenta, tirou a placenta e depois eu sentia, te juro, eu senti a mão dele até o cotovelo dele dentro de mim. Eu falei, gente, isso não é possível. E ardia muito. E é uma sensação indescritível, porque ainda mais os homens que nem sabem o que é isso. Eu não sabia até passar por isso. Então, foi tudo muito ruim nesse sentido do parto. Depois que ela teve, eu até fiquei igual, tive depressão pós-parto, e eu acho que tudo isso ajudou, né? Pelo parto como foi, agressivo. Fora que no parto também, ao invés de ter 5 pessoas, tinham 10 pessoas aí e tinham 5 só vendo o que estava acontecendo. Nossa. E eu, gente, por que tem tudo? Porque né, a gente está numa posição muito desagradável, tá nascendo um bebê, aí vem grita na sua orelha, é a dor, são muitas coisas, e 5 pessoas sem fazer nada, só te olhando. Sabe? É muito estranho isso. Bizarro. E te olhando da parte que tá nascendo o bebê. Então, te conheceram de uma maneira que nem eu mesmo me conheço.
É muito Ai, louco. mas eu vou te falar que a Pri e a Má, minha irmã e a minha esposa, elas estão aqui online e olha, eu vou falar, viu? Vocês são guerreiras, todas vocês, A Pri já teve porque bebê? oi? A Pri é mãe? É mãe, é. Ai, que Ela é mãe, bacana. teve bebê ano passado e a gente teve esse ano. Ai, que coisa linda. Família realmente está crescendo, que gostoso. Tá crescendo. E é uma, assim, é uma sensação indescritível mesmo. Eu posso imaginar, assim, eu às vezes falo pra Má, né, que eu realmente queria sentir o que vocês sentem, porque é muito intenso, né. É uma conexão Demais. intensa demais. Eu, Nossa. na verdade, eu não consegui chorar de emoção, de felicidade. Não consegui porque tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. As fotos que chegaram a tirar de mim, eu pareço que eu vou ter um piripaque aí e morrer, porque a minha cara dá pra ver. E eu já sou branca, eu tava pior, porque realmente minha pressão tava baixa de tanto tempo ficar sem comer e as dores muito intensas. Foram muitas coisas assim. E quando ela tava no meu colo, que foram tirar foto com o pai, comigo, né, com o Oscar, nossa, é a pior foto que eu tenho. Que situação, hein. Foi horrível. Então, assim, do parto em si, não foi nada legal. Mas talvez também seja pelo médico ou pela. Não sei, porque eu escolhi tudo muito legal. O médico que super me recomendaram, o hospital super bem. Tudo foi muito bom e caro para no final, né? Porque quando é caro, a gente coloca mais expectativa, vai ser tudo maravilhoso. E nessa parte do parto, não. Nossa. É, Mas você vê como é muito diferente, né, do Brasil, né. Às vezes a é, gente tem essa expectativa de ser igual do Brasil, porque a gente viu os nossos pais, né, às vezes a gente viu e os nossos amigos tendo filhos também, e quando a gente tem o nosso filho sem uma referência, porque, assim, a nossa referência é no Brasil, mas quando a gente tem em outro lugar que é tudo novo, as coisas que saem fora do padrão, a gente fala: "Ué, mas será que é isso mesmo?", né, tipo. É exatamente isso. E fora que 2 meses antes, uma amiga de infância também teve bebê e ela falou: "Não, Ju, foi tudo maravilhoso. Óbvio, dói, mas eu pensei que ia doer mais". Então eu fui, entre aspas, relaxada. E depois que eu tive a Melissa e comentei com ela, falou: "Ju, isso é agressão no parto". É, Eu não sabia isso da barriga, né, de forçar a sim. barriga e dar, entre aspas, é um soco empurrando. No dia Nossa. seguinte, minha barriga estava toda roxa, por isso foi como, meu, trauma que quase que já não quero ter o filho. Caramba. Mas assim, depois, né, veio a depressão pós-parto. E teve, nas primeiras semanas, como me doía demais o corpo, e óbvio, nas partes baixas do corpo, Uhum. eu não conseguia ir no banheiro sem chorar, porque me doía Nossa. demais, doía demais, ardia de uma maneira que eu não sei explicar. E quando ela chorava, óbvio que acordava que queria peito, eu ia rápido, corria pro banheiro, chorava e depois ia com ela, pegava e colocava no peito, porque me doía tanto, me Caramba. sangrava. Foi uma situação muito complicada nas primeiras semanas. Nossa. Foi. E Ju, que conselho que você daria, assim, para quem quer formar uma família aí fora? Olha, é querer realmente ter uma família fora, porque no final a gente não tem a nossa família aqui. Eu, por exemplo, eu tive muita sorte porque foi Covid, minha mãe ficou presa aqui, meus pais, né, ficaram presos porque não conseguiam ir do país. Então, a minha sorte é que eles ficaram 4 meses aqui, 1 mês antes da Melissa nascer, 3 depois que ela nasceu, minha mãe me ajudou demais. Mas quem não tem família, é muito complicado ter sozinho, porque eu vejo com outras brasileiras que têm filhos sozinhos, falam que é muito difícil. Então, eu acho que realmente é ter muita vontade, é mais por Nossa. vontade, porque a vontade faz nascer tudo mais fácil, né? Que aconteça as coisas mais fáceis. Nossa, com certeza, Ju. É, Caramba, que desafio, hein? foi muito louco. Eu, na verdade, óbvio, eu não imaginava isso, não.
Mas é aquela coisa, a história para contar no Com final, né? certeza, com certeza, com certeza. E uma curiosidade, assim, em relação à cultura, assim, em si, do México, né, porque, assim, querendo ou não, é um país latino, né, mesmo acho que é central, é América Central, né, mas ela tem aquela cultura meio latina ainda. Sim. Quais são as diferenças culturais, assim, entre o Brasil que você notou? Olha, ao mesmo tempo que eu cheguei e eu achava, parecia muito parecido com o Brasil, mas eu acho que a calidez das pessoas, né, quando me conheciam, e mais por saber que era brasileira, nossa, como você tá? E por que que você tá aqui? Você tá gostando? Você já provou a comida? Você já fez isso, isso? Você já foi em tal lugar? Eles têm muito orgulho de ser mexicanos e eles querem muito mostrar pra gente o que eles têm. E só que também tudo é muito diferente, né? Porque, óbvio, começa pelo idioma, aí tem a comida, o jeito que eles comem, o jeito que eles falam. E aqui é igualzinho no Brasil, cada região eles falam diferente, então, e são palavras diferentes. E para aprender esse tipo de coisa, eu como cheguei já praticamente fotografando, eu aprendi de verdade espanhol com eles. E tinha pessoas que chegavam de todo mundo. Eu fotografei pessoas até russas, eu fotografei. E o espanhol de cada um é diferente. Isso, óbvio, foi legal porque eu aprendi. Na cultura sobre festas, é muito bacana aqui, muito legal. Por exemplo, agora que vem o Dia dos Mortos, primeiro de Ah, que legal, é verdade. isso, 1º de novembro. Só que agora, nesse mês de outubro, todos os dias é Halloween aqui. E a casa decorada, nesse sentido, já é muito gringo. É muito dos Estados Unidos, né, a Aham. tradição. Só que é muito bacana, porque as crianças, cada dia vai vestida de um jeito na escola. A galera no trabalho se fantasia quase sempre. Tipo, uma Nossa, vez por semana, tipo nas sextas-feiras, né? aham. Mais ou menos isso. Nossa, no É, trabalho, hein, que no interessante, trabalho. É óbvio que que interessante. não são em todos, mas a maioria, coisa que eu nunca tinha visto no Brasil. A maioria aqui é assim. Aí chega a. Quer falar? Não, eu ia comentar que é engraçado esse negócio que você está falando, porque a gente no Brasil tem aquela ideia de, é Halloween, mas é só no dia 31 de Isso. noite e assim, E é terminou. Halloween, e terminou, e assim, é Halloween só para vender um monte de coisa, e aí Isso. dia 2 é feriado, é isso que a gente sabe, né? É isso mesmo. Mas aí, assim, tem aquela cultura de pintar não, né, decorar a Decorar. casa e tal, e agora tem o Dia dos Mortos, que tem outra tradição, né, de Isso. É cara, muito legal isso, porque sensacional isso. aqui, como você falou, né, só gasta muito para um dia no Brasil de Halloween. Aqui não, a gente gasta para o mês inteiro, então vale a pena. E aqui é muito legal, porque os supermercados em todos os lugares vendem docinhos de cérebro, Hum, de dedo, de coisas mortas, e o sanguinho, só que é tudo doce, né? Então é muito legal isso. Aí logo em nossa. seguidinha vem o Dia dos Mortos. Dia dos Mortos em casa, de tradição, eles fazem um altar, é o altar dos mortos de casa, né? Então, por exemplo, esse ano eu vou fazer, porque esse ano a Melissa já entende um pouquinho mais. O altar se monta como se fosse uma escadinha de 2, 3, 4 níveis. Uhum. Depende como você quer, pequeno, grande, quantas pessoas tem na sua família falecidas. É um exemplo que eu vou fazer aqui comigo, né? Eu vou colocar em 2 níveis, porque Uhum. as fotos das pessoas vão em cima. No andar de baixo vão as coisas que elas gostam. Por exemplo, Hum. eu coloco a fotinha do meu avô e ele gostava de muito doce, eu coloco docinhos. Só que também tem a velhinha. Tem uma flor que é muito tradicional aqui e sempre essa flor tá aqui. Aí ele gostava, por exemplo, também de tomar cerveja, aí eu posso colocar um copinho com cerveja. Então eles fazem isso. Tem um pão aqui que é só nessa época que sai, que chama pão de morto, que é um pão
tipo, como se fosse Olha o redondo. nome! E assim chama, pão de morto. Nossa. E ele é aberto, é como se fosse redondo, só que cortado no meio. Então só fica o redondinho, tipo uma barriguinha, né? Uma coisinha cheia. E em cima tem ossinhos, eles fazem tipo ossos de pão, né? Que é igual quando coloca para hornear no forno. No forno. Assim. Isso, então cresce igual, porque óbvio é com a massinha, mas fica os ossinhos assim em cima. Então, é óbvio que é só para essa época, é muito bacana isso. E depois, em seguida, vem a Navidade, que é igual nossa do Brasil. É uma festa grande, é festa familiar. Isso é muito parecido com o Brasil. Só para deixar claro, em português é cremar. Cremar? Não, O que eu queria... Não é, não? Não, o que eu queria falar é colocar no forno para Eu crescer o pão. Eu entendi que era colocar pessoa no forno. Não. Deve se cremar, né? É que eu não estava conseguindo nem explicar. Mas é quando cresce o pão no forno, né? A gente coloca massa crua. Coloca crua. Isso, crua para fazer pão. É o normal do pão. Eles fazem um pão normal. Só que em cima, como eles colocam nesse formato de ossinho, então fica igual, né? Então isso que é legal, porque cresce o pão grandinho e fica assim. E eles vendem... Uma coisa que eu esqueci de falar também, que no altar dos mortos, eles colocam caveirinhas de açúcar. É um crânio e todo enfeitado. Esse altar sempre é com muita cor. Cor muito viva, que é o famoso rosa mexicano, roxo, amarelo, laranja, azul, verde. São cores muito intensas, que é justo isso que representa... Aqui é realmente uma festa. Que legal! É muito bacana. Quem não viu ainda o filme da Disney, Coco, vale muito a pena ver, porque é realmente isso que acontece aqui. Nossa, esse filme é sensacional. Eu acho que bacana. Quem não viu, putz, tem que ver. Deixa eu ver como que chama esses docinhos. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma busca aqui para compartilhar. Pão do morto. Pão de morto. Não do morto, né? Pão de morto. Pão de morto. Pan de muerto. Sim. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui essa parte da tela. Isso, para mínimo ter uma referência, né? Isso é legal. Peraí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Tá. Só um minutinho. Vamos lá. As caveirinhas. Bom, isso se encontra também. Caveira de açúcar, que isso também é muito interessante, eu nunca tinha visto aqui. Bom, mas, bem, no Brasil eu nunca tinha visto. Estou organizando aqui para ver se eu consigo mostrar a tela certa. Legal. Esse aqui. Agora deixa eu colocar aqui. Parece que vai aparecer. Agora eu coloquei, ó, tá vendo? Isso. Pan de muerto. Olha só que interessante. É muito legal, muito bacana. Eu não sei aí se você consegue também colocar caveira de açúcar. Isso! Olha os ossinhos aí em cima. Olha só que bacana. Esse branquinho é açúcar. O branquinho aqui é açúcar, né? Açúcar e canela, parece. É açúcar. Não, eles não colocam canela, é só açúcar. Canela, não. Qual que é o outro nome? Caveira de açúcar. Ou calaveira de açúcar. Calaveira de açúcar. O C cedilha é Z. Açúcar. Aí. Essa é a primeira? Eu acho que é essa daí. É de açúcar. Só que tem, óbvio, de vários estilos que eles fazem, né? Vários desenhos. Vários desenhos. É muito bacana, porque coisa aqui que a gente nunca viu na vida. E chega aqui, que é festa, é cor, é muito bacana a representação que eles fazem, né? Nossa, olha que interessante. Muito bacana.
Que legal. Obrigado por compartilhar isso, Ju. Imagina, que isso, eu queria compartilhar muito mais, mas é difícil, né? É Uma difícil. cultura inteira em pouco tempo. Mas logo a Sim. gente faz outras tranquilas, assim, como com para falar de outros assuntos também. Não, com certeza. E da próxima vez o seu vídeo tem que aparecer, né, então a gente com Tem, certeza tem que marcar outro bate-papo. tem. E eu tô com medo aqui, porque a luzinha tá verde. Eu não sei se estão me gravando de outro jeito. É, então, eu não sei também, porque, assim, aqui tá para mim tá tudo preto, É, aqui também para e mim. e o pessoal tá comentando que tá tudo preto também, É, então eu não sei. não tem A problema. gente tentou reiniciar também, mas não deu muito certo, mas a gente bom, é o primeiro, a gente está testando, né, Isso, as ferramentas, a gente certamente vai fazer outro vamos. para mostrar aí a sua reação e, Ah, né. mas sim, é gostoso, é legal. E só para fechar esse tema de cultura também, o aniversário aqui, eles primeiro que eles não costumam falar festa de aniversário, eles falam a pinhata. Então, por exemplo, se eu vou fazer aniversário, você não vai fazer uma pinhata? Porque a pinhata é como se fosse a bexiga que a gente faz, né, o bexigão, que coloca doce, Ah, estoura e a galera pega. A pinhata, a tradicional, ela é tipo uma bola no meio e tem é, tipo o chapéuzinho de aniversário, que é sim, um sim. cone. Ela tem pontas de cone. E aí, dentro da bola é onde vem os doces. E ela é feita com jornal e cola. Só que são muitas capas, então fica muito grossa e dura. Aí a gente, né, venda os olhos e com um pedaço de pau a gente vai, pega, bate Batendo, né. e até romper. Só que Nossa. aí tem uma musiquinha, né, como cada um é o tempo que a gente fica, né? Dale, dale, Ah, dale, dale, não sei o quê. Bom, eu não vou lembrar a musiquinha completa aqui, mas eles cantam essa musiquinha e como se não atirou certo, então passa pro próximo. para o E assim é. próximo. Isso, porque a musiquinha fala isso. Na música de aniversário é muito engraçado também, porque a nossa é muito feliz, né? Como parabéns para você. É. A gente só palminha, é o E aqui, a primeira vez que eu participei de um aniversário, eu já fui com a palminha. E eu nem No sabia a musiquinha, claro, né? Mas todo mundo, assim, parecia que estava em um velório. Tá? nossa. É muito estranho que a musiquinha é como. É, Ela não é tão ela é muito. acalorada como no Brasil, né. Não, ela é muito triste. Caramba. Então, isso que eu achei estranho também, como porque no aniversário a música parece ser tão triste e do Dia dos Mortos tudo é tão feliz, tudo é tão alegre, né? Porque não tem. É estranho que no É o aniversário contrário, né. é, como do aniversário é assim, ó. Estas son las mañanitas que cantaban Rei David e por ser el día de tu cumpleaños, cantamos a ti. É algo assim, é alguma coisa É. assim. Porque é tão triste e ainda começa assim, né? Nossa! E eu olhava para a galera e falava: ninguém vai bater uma palminha. Como assim? Aí só você lá, né, pá, pá, Eu eita nós. comecei, mas eu tive que parar, né? Porque a galera me olhou, então eu Fala: "Vai bati pra a mão. palma pra É, quê? Não é e o gol não". nossa, é muito estranho. E no bolo tem que ter leite. No parabéns Nossa, tem que ter leite, leite para tomar. A galera gosta de comer o bolo e tomar leite. Então, que assim, são engraçado. coisas engraçadas de festa, né? Que não sei, é muito Curiosidades. diferente. É muito diferente Muito diferente. Nossa, tipo, a galera no Brasil tá tomando breja pra caramba ou aqui também. refrigerante. Na verdade, aqui também. É tipo uma festa normal, um churrasco, ou o que quiser fazer para comemorar o aniversário. Mas tem esses momentos, né? Da pinhata, que é o tipo da bexiga, o bexigão. Do E Bexigão. do parabéns, que é triste. Putz, Esse tipo de coisas que muda, né? Que é a diferença. Mas no que final engraçado. acaba Hã. sendo igual, entre aspas, né? No Natal também eles fazem aqui uma reunião que eles falam,
que é antes do Natal. Então, por exemplo, eu aqui na minha casa, eu vou convidar vocês, meus amigos, as pessoas que eu quero mais próximas, e a gente vai fazer uma posada. A posada é fazer o caminho e cantar as músicas que fizeram os reis até chegar no caminho. Aí eu super católica, né? Não sei nem explicar essas coisas. Mas é o caminho que eles fazem, a viagem que eles fazem. Então, aí tem musiquinha que chega com o menino Jesus e canta e vai na porta para tocar em cada porta e pedir pão e pedir água. Uma vez só, em uma pousada, eles fizeram isso, de realmente simular, e foi a primeira vez que eu participei. Nas outras, eles só rezavam e cantavam a musiquinha e tal. Não foi tão assim como essa tão tradicional que eu fui. Mas eles fazem isso também, coisa que no Brasil eu nunca vi. Nossa, que diferente, né? Muito Caramba, diferente. Quem é muito católico aqui faz isso, da faz musiquinha, direitinho, tal. isso, de simular e ir com a vela na mão, tal. É muito bacana, é legal conhecer. Sim, nossa, que interessante. E Ju, para finalizar aqui, Sim, eu vou fazer uma última pergunta e aí depois a sim. gente deixa aberto aqui. Tem um monte de perguntinha que o pessoal fez. Ah, bacana. É, quais são as 3 dicas, né, ou conselhos essenciais que você daria para quem está querendo morar fora e por quê? Isso é, não sei se é difícil responder ou muito fácil, né? Porque, como a gente tinha conversado, é ter coragem e querer fazer. E se quer fazer, sabe que tem que abrir mão de outras coisas, porque em qualquer coisa, né? Se eu quero sair, mesmo no Brasil, se eu quero sair de um trabalho que eu tô já estável e eu quero ir em outro, eu vou correr risco, porque eu não sei como vai ser. Eu quero trocar de relação, eu quero mudar de casa ou de cidade. Tudo vai ser igual. Só que, óbvio, em um país muda pela distância, muda pelo idioma, muda pelas culturas, né? Que cada um tem. E eu acho que é mais a força de vontade, de querer fazer do que, né, como, ai, o que eu posso, como você falou, como eu faço para chegar até aí? Tenho que aprender espanhol? Tenho que aprender inglês? Então eu vou nessa etapa. Ou eu vou assim no vamos que vamos e vamos ver o que dá. Cada pessoa tem esse sentimento, né, como eu fui na cara e coragem. Você, entre aspas, também. Você já sabia o inglês, isso facilitou muito para você. Eu, never. Eu nada, nada, nada. Então, nem pro inglês, sabe, para me salvar aqui, de repente? Não. Foi na cara e na coragem, literalmente, né? Foi, muito, muito. Então, e, e por quê? Porque seria mais da pessoa também, né? Como você Sim, quer sim. mudar de vida, você quer mudar de vida em que sentido, né? Porque não significa que você vai sair do Brasil, você vai ficar rico. Não. Como a gente estava falando, com a minha etapa de depressão, eu fiquei também sem trabalhar. Quando eu retornei as coisas que eu tinha que pagar aluguel, me meti no curso, eu já tinha quase gastado todo o meu dinheiro, então o que eu tenho que fazer para sobreviver aqui e pagar o aluguel? Eu tenho que cortar a comida. O que eu posso comer? Pão e água? Eu sou feliz? Sou feliz, entre aspas, né? Mas são coisas que a gente tem que tudo colocar na balança, porque as pessoas que estão no Brasil pensam que a nossa vida é muito fácil aqui. Só que eu também não vou chegar no Brasil ao invés, o que você fez? Eu estava passando fome lá. Óbvio É, não, né? Então as pessoas só veem o lado bom, o lado positivo. E fora que eu antes publicava muitas fotos, muitas coisas, então as pessoas viam sempre eu com um sorriso, porque na foto eu sempre tô com um sorriso. Isso parece que eu tô feliz todo o tempo, mas não é isso, né? Então a gente passa perrengue, é muito difícil. quem Não é. vê cara não vê corre, né? Exatamente. É difícil, não é tão fácil, mas é querer. Tudo, se a gente quer, a gente consegue. Então, Exato. a minha dica, na verdade, acho que é essa. Se você Não, quer, você perfeito. pode. E aí é justamente isso, né? Você tomar a decisão para poder se mudar, ter a ciência, né, de que isso vai impactar de certa forma a sua vida, e Isso, você vai estar começando do zero. Você tem que entender, total. a pessoa, né, que gostaria de se mudar, ela tem que entender que ela vai começar literalmente do zero. Então, assim, eu tenho um monte de coisa no Brasil e tal, mas no outro país você não vai ter essas coisas assim, pelo menos não no começo. Eu E tenho carro no Brasil, tenho apartamento no Brasil. Quando você for se mudar, é zero. esquece.
É zero, você vai alugar, você vai passar perrengue, vai ter um monte de gente que não vai querer alugar para você, porque você é imigrante, eles vão pedir Isso. um absurdo de aluguel, porque você é imigrante. Então, É assim, isso mesmo. várias coisas você tem que entender que é um processo natural. É isso mesmo. Eu não queria te interromper, mas quando eu comentei desse menino que veio aqui, né, o brasileiro, que ficou um ano e tudo reclamava daqui do México, ele veio com casa pagada, tudo pela empresa. Casa, carro, viagens, ele não tinha gasto de nada. Realmente era só o salário dele, então ele era praticamente milionário aqui. E mesmo Nossa. assim reclamando. A gente agora está de fronteira, né, com os Estados Unidos, pode ir de carro. E ele foi algumas vezes também, ou até mesmo em avião, se quiser, enfim. É uma vida tão fácil para ele nesse sentido que eu, óbvio, não entendo. A gente não entende, né, a cabeça dos outros. Só a pessoa que sente, que sabe, e a dor do outro nos olhos de quem vê sempre é menos do que a nossa, né? Só É que a gente não verdade. sabe o que o outro está passando. E às vezes ele tem muita necessidade de estar com a família, porque ele falava muito isso. Tem gente que já não tanta. Então é justo isso. Por mais a gente, nossa experiência, você e eu, a gente passou perrengue, foi com a cara e a coragem. Esse tipo de pessoa que vem com tudo, poderia, eu penso, como eu passei por muitas coisas, que poderia ver o lado bom, porque não sabe se amanhã vai voltar para o Brasil. Então, já que eu tô aqui, eu vou aproveitar. Essa foi a dica que eu dei para ele. Tenta não reclamar muito. E ao invés de reclamar, ver. E ver Mas o lado positivo das coisas, né? totalmente, porque assim a gente consegue ver tudo como a gente quer, né? Com certeza, com certeza. Ju, tem algumas perguntinhas aqui Vamos lá. da Má e da Diane. A pergunta da Má, olha, voltou! Agora sim! Final... Olha, até vejo que meu Putz, cabelo aqui, ó. bem no final! No final. Mínimo para as perguntas, né? Pelo menos as perguntas. É. Caraca, e do nada. É que do Tá nada me bom. apareceu uma mensagem aqui que deu erro na câmera. Aí eu coloquei ok, fechar e Ok, vi que a minha ok. Pum. câmera estava detonando. Aham, e piquei de novo e apareceu. Nossa, bom. Menos Que mal. bom. Mas certamente a gente vai ter que ter outro Vamos. A bate-papo. gente faz sim, a Mas gente faz. vamos lá. A Má perguntou: qual é o destino mais comum de quem vive no México, né? A galera vai para Cancún. Tem algum outro destino, Ju? Muitos, muitos. Aqui é um país que realmente é maravilhoso. Aqui, como eu falei no início, a galera é muito apaixonada pelo México. Os mexicanos gostam muito do México. É muito difícil falar que o mexicano. Eu quero sair do meu país. Não, não é que nem brasileiro, que cada 10, 9 realmente querem e só um não quer. Aqui não. É muito diferente. A galera prefere ficar aqui no país. E então é muito bonito porque em todos os lugares tem uma história, tem no Brasil igual também, entre aspas, às Sim. vezes é assim, Bahia é muito conhecida por isso, que tem muita história, muita cultura. Só que aqui eles chamam de pueblito, pueblo mágico. Cada pueblito, que é como se fosse uma cidade do interior, que a gente fala assim no Brasil, tem uma cultura diferente, tem uma história diferente, tem uma comida diferente. Então, a galera fala assim: você tem que ir aqui, são 40 minutos, vai. Aí conhece isso e pede isso para comer, não sei o quê. Aí, você tem que ir para Cancún, mas você vai nesse lugar, esse lugar. A galera sim vai para Cancún, Tulum, que são lugares super bonitos. Mas também eles vão muito para lugares pequenininhos assim, porque eles valorizam muito isso. Não é que nem a gente. É que é normal. Estrangeiro aqui conhece muito mais o Rio do que outros lugares. A gente, brasileiro, conhece muito Cancún pelo nome. Não conhece outros lugares. Óbvio que morando aqui é diferente, né? Mas, no geral, sim, o pessoal vai muito para Cancún, vai muito para essa parte, Riviera Maia. Eles gostam muito de Mérida, que é toda essa Riviera Maia faz parte de Cancún, Tulum, Playa del Carmen, todos esses lugares. É muito linda, muito linda. É um lugar que é só local que conhece, então, né? Tem muita coisa que realmente só local. Só Boa. local, então isso é muito bacana. Essa é uma boa dica. É, a Já nossa. vale um joia aí no vídeo, hein? Ou não, muitos, porque logo a gente pode passar aí dicas de lugares para ir quando estiverem aqui no México, Tá cidades vendo? para passar, para conhecer, é muito bom.
Que bom, Ju. É, E tem algum, assim, aí a próxima pergunta é: tem preconceito com brasileiro? Você acha que os com mexicanos têm? brasileiro, eu nunca vi. É até adoração, é aquela, uau, você é brasileiro. Só que o engraçado de ser brasileiro aqui, eu não sei aí se já falaram para você, mas aqui, por exemplo, nossa, mas você não é moreninha? É que você é muito branca, no Brasil não tem gente branca. Ou, Olha, nossa, você é muito pequenininha, você não tem volume. Você é brasileira? Então, quando eu cheguei aqui, eu trabalhava com um menino que ele brincava que eu era uma brasileira falsa, porque eu não tinha, eu sou pequenininha, não tenho volume no corpo, eu não tomava cerveja, eu não sou de ver o futebol, não sou de qualquer coisa tá dançando samba, porque eles pensam que a gente tá assim, todo o tempo. Então, assim, ele falava que eu era brasileira falsa, porque eles lá eles têm a imagem do brasileiro extremamente alegre, todo festa. É muito engraçado que eles sabem muito da política no Brasil. Desde quando eu cheguei aqui, 11 anos atrás, eles perguntavam: e o presidente não sei o quê? E não sei o quê, e fez isso, fez aquilo. E a gente, nossa, como eles sabem de tanta coisa, né? porque Brasil e México, vamos colocar, né? Ser Estados Unidos, o mundo inteiro parece que sabe dos Estados Unidos. Agora, justamente isso, Brasil e México é meio estranho, né? E eles sabiam de tudo, de futebol eles sabem muito, do carnaval eles sabem muito. Então, com o brasileiro, não. Na verdade, é muito bom porque sempre eles querem a sua amizade. Sim, É que bom interessante. demais ser brasileiro aqui. Olha É só, bom isso demais. é Eu acho bom, que por né? isso que eu também me senti muito acolhida, porque por Uhum. mais que eu não tinha amigos de verdade, né, tipo de infância ou gente muito próxima, as pessoas que eu conhecia era muito legal, porque, nossa, que bacana, isso e isso, tinha tanta curiosidade, queria ser tanto amigo que, assim, a gente se sente feliz, a gente se sente acolhido, né? E sempre, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui, anota meu número. Então é muito legal. Que Muito bacana, interessante, Ju. Que muito interessante. legal. E agora tem duas perguntas de mamães aí. Aqui, vamos lá. A Diane perguntou como são os hospitais e o pré-natal. Ok, o hospital, no Brasil, gente, a gente acaba reclamando um pouquinho de toda a saúde que a gente tem, pública. Só que quando a gente sai, a gente vê que o Brasil é muito bom, com o hospital público, nesse sentido, porque a gente tem muita estabilidade. Se a gente está com qualquer coisa, a gente pode correr para o hospital público. Aqui não. Aqui o hospital público, eu só posso usar se eu pago o imposto. Se eu sou casada, nesse sentido, se eu não pago o imposto, meu marido tem que pagar e eu tenho que ser esposa dele no papel para eu fazer parte desse benefício que ele tem, só que tudo é do governo. Hum. Agora, no particular, não existe planos como o do Brasil. Tem planos aqui de saúde, mas não é nada comparado do Brasil. O Brasil, você paga, é um exemplo, né? R$ 300 por mês. Você tem direito a fazer exame, você tem direito ao hospital, você tem direito a muitas coisas que pode fazer e, de repente, até cirurgia. Aqui não. Aqui é uma coisa ou outra muito limitado. E se eu vou no hospital particular, se eu tenho plano, eu pago, depois eu tenho que ligar para o seguro para falar que eu fiz esse gasto, comprovar e eles me fazem reembolso. No Brasil, que eu lembro, na época que eu morava aí, não era assim, tudo era muito fácil. Eu chegava com a minha carteirinha lá, registro de tal plano, e já estava tudo certo, não tinha problema nenhum. Para ter o filho aqui, eu fui num hospital particular, eu paguei tudo à parte. Nossa. Foi tudo à parte, então por isso que também é um pouco caro, né? Porque quando eu fiquei sabendo que estava grávida, minha amiga que me recomendou médico também, ela falou: Ju, liga para esse lugar, faz o plano e tal. Só que eles já não quiseram fazer porque eu já estava grávida. E então tudo eu fiz antes, o pré-natal, fiz tudo com particular e tudo pagando eu. Então, nesse sentido, você quer ficar grávida aqui? No México, nesse sentido, né? Eu contrato um plano desde antes, olha, eu quero e pretendo, a partir do mês que vem, já tentar. Ok, Uhum. então já tá entrando, validando o seu plano. Agora, se eu já tô grávida, eu não encontrei plano aqui que me apoiasse nesse sentido. Então, por isso que eu também fiz
tudo particular, não fui no hospital público. Eu tive que ir para pegar a minha licença maternidade. Uhum. Eu tive que ir, e quando eu fui super bem atendida, muito bem atendida. Até fizeram muitos testes em mim no dia que eu fui, vacina me deram, fizeram teste de AIDS, como chama? Também não sei. HIV. Ah, o HIV, é verdade. HIV. Fizeram muitos testes, coisa que eu não imaginava, porque a galera fala tão mal do serviço público aqui, que por isso que eu nunca tinha ido também, né? Graças a Deus eu nunca precisei de algo tão forte aqui, foi mais na maternidade, então por isso que eu aprendi tudo aí também. E aqui a maternidade, eles dão 84 dias de licença para você, no total. Então eu saio já quase um mês antes de trabalhar e só fico 2 meses com meu bebê. Putz! Não é nem 2 meses, não completa 2 meses. Nossa, é muito pouco. É Porque, pouquíssimo. olha, o Telzinho vai fazer 4 meses amanhã. Ai, chiquito. Cara, é muito difícil, assim. Eu e a Má, a gente tá sofrendo aqui, porque, por exemplo, essa noite ele não dormiu, já não tem dormido há um tempo. Poxa, eu fico imaginando 2 meses só. Cara, não. É complicado. Por isso que eu tive sorte, no final de tudo, eu tive sorte porque foi pandemia. Porque meus pais ficaram aqui, minha mãe me ajudou horrores com ela, foi horrores, é estranho usar essa palavra, né? Ela me ajudou muito, foi maravilhoso ter a família aqui. Mas foi tudo por sorte, infelizmente, de ser pandemia. Porque senão ela ia ficar só um mês comigo, eu ia voltar a trabalhar, tudo bem, que lá eu já tinha no esquema do meu trabalho, como era uma agência grande, tinha classes para criança, de modelo, de atuação, de lá, e tinha para os bebês as classes que são de estimulação temprana. Eu não sei como chama no Brasil. Estimulação para os bebês começarem a andar, não, né? Mover mãozinha, mover pezinho direitinho, engatinhar, musiquinha, mexer em texturas. Eu tinha isso no meu trabalho e assim ia ser. Então, por sorte, ia ser assim. Nossa. E no final não foi, porque já fechou tudo, então... Ah, porque foi na pandemia, né? Foi. Caraca. E justo fechou. E a agência já não abriu. Era para abrir depois de 3 meses, depois de 3 meses não foi, porque era a estimação... O tempo que a galera, o mundo inteiro tinha colocado, mais ou menos 3 meses para voltar tudo normal. Tá. E aqui também foi igual, né? Eles colocaram, 3 meses já começa a vida normal. Não foi assim em nenhum lugar. Bom, em alguns, porque tentaram e depois tiveram que voltar atrás. Isso. Caraca. Aqui não. Aqui foi pesado igual do Brasil também. E então não abriram a empresa, por isso a gente tomou decisão também. Eu sempre morei na Cidade do México, que é DF, é a capital. E só que a gente veio para uma cidade aqui do norte que chama Monterrey, que o Oscar é daqui, né? Então a gente estava mínimo, vamos ficar perto da família dele, porque a gente morava lá com a bebê, nós 3, sem ninguém, sem poder receber a família. Mínimo aqui a gente tem a família que também não saía. E a gente tem os pais dele, irmãos, tios, famílias no geral, né? Então, por isso que a gente tomou a decisão de vir também. Mas tá legal, eu tô gostando daqui, é tudo diferente. Comida é diferente, eu gosto daqui. Galera é diferente, a galera aqui é mais fechada. Culturas, né? Não se abre tão fácil. Mesmo que eu seja estrangeira, não. As meninas daqui que são, aqui é um lugar que eu saiba do Brasil, eu não quero deixar muito longo isso. Tipo Curitiba, que eu conheça, né, no Brasil, que a galera é um pouco mais de nível alto, a cidade cuidada, tem todo um cuidado a mais pela cidade. Então, aqui, quando a primeira vez que eu cheguei no grupinho, que o Oscar falou, olha, se as meninas não querem falar com você, não pensam que é com você, elas são assim. Tudo bem. A primeira vez, isso foi 5 anos, quando a gente começou a namorar, e a gente foi no grupinho, e eu, oi, as meninas realmente me olharam, pés, cabeça, pé, não me cumprimentaram, viraram e começaram a conversar entre elas de novo. Gente, eu pensei,
Nem a educação de perguntar, oi, muito prazer. E já, se não quer conversar comigo, não tem problema, não conversa. Mas esse lance de cultura. Então, assim estamos. Não, e assim, falando em relação ao Brasil, tem algumas cidades que são parecidas, mas eu acho que não chega a ser frio nesse nível. Não, não. É que a Mas galera. voltando ao assunto, Ju, voltando ao assunto aqui do parto, né? Só para Sim. finalizar, a Má perguntou se é normal ter o parto normal, né? Que você comentou que teve normal. E eu até sei por que ela perguntou isso, porque aqui na Holanda a galera força você, não vai forçar, mas eles falam assim, por favor, tenha um parto normal, sabe? Aí Sim. também é assim Não. você Aqui que é no escolhe? Brasil, é igual no Brasil. Você escolhe, você Ah, decide. Tanto que eu tinha falado para o médico: se eu tô sofrendo muito, vamos para cesárea, porque é o momento que eu quero de felicidade. Eu não quero sofrer para ter um amor incondicional que todos falam. Eu quero desfrutar, ver como é desfrutar. tudo isso. E não, eu não desfrutei nada disso. Jesus. Mas no final o médico que não deixou, porque esse médico em particular era muito natural. Você vai ver a recuperação como vai ser natural, natural, natural. Foi natural, mas o processo foi complicadinho. Foi complicado. É. E Ju, para finalizar, então tem uma última pergunta da Pri aqui, em relação à culinária. Como foi a adaptação com a culinária, né? Você tem doces apimentados? Como que é? Tem, tem. É muito curioso isso. Eu acho que eu podia fazer uma live só sobre isso, Só porque sobre doce. não, só da comida daqui no geral, né? Porque quando Ah, eu sim. cheguei, como eu falei, eu era muito chata para comer, tanto que era o assunto que a gente estava, eu não lembrava mais o que era, né? Come com a mão, começa daí. Eu comi taco só se come com a mão. Eu cheguei a comer de garfo e faca em restaurante porque eu não sabia Nossa, comer. Até mesmo como eles fazem o rolinho, pega, e para não ficar caindo, né? Porque se a gente pega como a gente pensa brasileiro, cai tudo. cai tudo, desmonta. Desmonta, para tudo eles usam taco, porque a tortilha é como se fosse um pão, mas é tipo uma base para comida. Eles Para comida. podem colocar arroz e feijão aí e carne, assim e é o taco. Pum, come com a mão. Os doces, no geral, muito doce com pimenta, muito, muito. Para criança, porque foi o que eu achei estranho, né? No começo, meu, como as crianças comem pimenta desde pequenininha. E tem no doce, assim, hoje já é normal, entre aspas, eu gosto, não é uma coisa, ó, tenho vontade. Não, mas eu como. Tem muitos. Aqui, para tudo, eles comem com salsa, que é um molho de pimenta, para tudo, para tudo, para comida, para fruta, para doce. Nossa, E para fruta? tem para fruta. E tem Essa é novidade. é muito legal, porque tem um que chama chamoy. É como se. O aspecto é como se fosse um ketchup mais escuro, só que ele pica e comem. E tem uns pozinho, Ah, pó. Uhum. pó que também é de pimenta, então isso pode colocar. Aí, por Nossa. exemplo, em manga, que eles comem muito e é muito gostoso. Eu achava muito estranho até que eu comi. Manga, limão, sal e tahim. Tahim é tipo um pozinho também que não pica muito, mas pica. E depende, eles colocam muitas vezes chamoy, que é esse liquidinho. Não sei se vocês me esperam um segundo, eu pego o chamoy aqui para vocês verem. Ah, Pego? pega lá, Peraí, uai. um minutinho. Ai, galera, é isso aí. Olha só que interessante. A gente acaba descobrindo várias coisas novas aí, né? Conversando com as pessoas de fora. Isso que eu acho que é super rico, né? Que traz Aí esse já peguei até valor, né? mais. Vamos lá. Já aproveitei, já aproveitei. Esse é o tahim. É um pozinho Ah, que eles colocam em todos os lados. Até para cozinhar eles colocam. Só que é muito. É o basicão. é o basicão, a Esse base daqui, para que as é coisas. a salsa botaneira. Botaneira aqui é batatinha, quando a gente são Batatinha. salgadinhos de saquinhos. E eles fazem isso, eles colocam salgadinho em um pratinho e colocam limão, colocam essa salsa, eles colocam molho inglês, colocam um também que chama Maggi,
que é mais escuro que o inglês e um pouquinho mais forte, que é os mesmos que eles usam para cerveja também. Nossa, para cerveja. E esse é o chamoy. Mira. Ai, mira. Olha eu. Mira, É esse veja, né? aqui. Ah, olha só. É o que eu mencionei. E ele tem um Que parece sabor. ketchup mais escurinho, né? É isso mesmo. Esse daqui a gente comprou diferente porque ele tem sal rosa da Himalaia e fruta del monge, que é do monge. Do monge. A gente nem sabe o que é fruta do monge aqui, mas a gente comprou para ver o sabor, porque esse é típico tipo de pueblitos, porque os nomes são muito estranhos aqui para pronunciar. Para pronunciar. Por exemplo, tem um vulcão que aqui chama Popocatépetl. Nossa. É muito difícil. O final é como tli, só que não tem aí, é TL. Então são coisas diferentes que vêm desses lugares e a gente tli. E é difícil de pronunciar, porque no Brasil tudo a gente fala Não com está i acostumado? no final, e então a gente vai acostumando. Mas essas coisas, tem muitos docinhos, muita coisa. Nossa, que legal. É muito Gostoso, hein? bacana. Divertido. Ó, Legal. das caveiras que eu Ah, mencionei, né? Que caveirinha. tudo colorido, tudo é assim. Tudo muito coloridinho. Mas é muito legal, e tomara aí que eu consiga colocar algumas coisas para vocês de doce, para provar e de salgadinho. Tem muito salgadinho que Nossa. queima. Nossa, não é com Queima. aquela Carolina Reaper, não, né? Não sei o que é isso. É uma pimenta aí, uma das mais fortes. Ah, não sei, essa pimenta não conheço. Mas aqui a mais forte é habanero. Habanero, nossa. Habanero. E Também essa aqui, a gente soa quando come ela. demais, demais. E aqui, mas é muito legal. A cultura em geral aqui do México é maravilhosa. Se vocês, o centro da cidade, por exemplo, de todas as cidades aqui é histórico. Todas as cidades aqui, Pueblito, cidade do interior, cidade grande. Então isso é muito legal porque conserva muito. Como eu falei que eles são muito na independência, no dia da independência, é bandeirinha, já é normal, né? Mas é unha Sim. pintada, eles se vestem assim, tem o grito de Viva México, eles fazem um evento enorme para isso, de avião, de show, de cavalo, show de tudo. Então é muito legal isso, né, também, porque a gente não está acostumado a ver no Brasil. Sim. Isso da independência não é. Tem gente que nem sabe quando é. E aqui não, eles esperam, é uma festa, é Uma muito legal. festa. Comida. No Brasil a gente tem o 7 de setembro, né? Mas não é aquela coisa de nossa, vamos sair para ver o 7 de setembro. Poucas são Isso. as pessoas que têm essa vontade, né, de falar, poxa, eu realmente sou brasileiro e eu gosto de ser brasileiro. E hoje, nos outros países, a gente vê que é super comum. Aqui, por exemplo, a gente tem o Dia do Rei, o país para. É É muito legal, engraçado né? isso, e é bonito. E fazem festa também? Faz, nossa. Que bacana. Festa em todo lugar, todas as cidades. A cidade literalmente para a galera ir, né? Tem show na rua, o pessoal se veste de laranja, né? Que é a cor da Holanda. E tem um vídeo aqui no canal, depois eu mostro também. Posso Eu até vou ver. deixar no e-card. Isso. Que é um monte de gente, assim, literalmente na rua inteira, e é o único dia do ano que de fato tem muita gente na rua. Que Os engraçado. outros dias é assim, puxa, é feriado, mas é um dia morto, assim. Agora o dia do rei Caramba. é todo mundo na rua. Que bacana, isso é muito bacana, né? São Sim, culturas que a gente só vive, realmente só aprende estando no lugar. estando no lugar. É muito legal. Ju, muito obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço muito. A gente está numa diferença de horas gigantesca, né? Porque aqui são 10 horas, 9 horas da noite, e aí acho que são 2, né? 2h20. Nossa, e no Brasil acho que deve ser umas quase 4, São talvez. 4h20, 2 horas de 4h20. diferença. Então a gente aqui só na gestão do tempo. Mas muito legal, adorei. Obrigado.
E já sabe, quando precisar ou quando a gente quiser fazer vídeos curtos também, o que seja, eu topo, eu adoro falar disso. Eu tenho muito orgulho de morar aqui, que realmente, né, o mexicano passa isso pra gente, o orgulho de ser mexicano. Eu não sou, mas todos os meus documentos aqui já são mexicanos. Eu me sinto mexicana. Mas você se sente mexicana, essa é a importância. Já Já pare, vale. já pare uma menininha mexicana, então já tô dentro. Nem como escapar agora. E obrigado também a todos que acompanharam a gente até aqui. Muito, muito legal. Todas as perguntas. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, né? Compartilhar com seus amigos. Vocês acham que vai agregar, né, um conhecimento para as pessoas. Então fica aqui o meu convite de se inscrever também no canal. E, poxa, obrigado de novo. Foi o primeiro e com certeza eu e a Ju temos que conversar de novo, né, Ju? Segura, certeza. E muito obrigado aí de novo. E um abraço e até a próxima, pessoal. Obrigada Obrigado e mesmo. obrigada a todos vocês. Brigadão. Um prazer. Tchau. Tchau.